eu tenho em casa. Oi meninas, vou gravar a aula aqui de hoje que vai ser de trigonometria. Basicamente a gente começa em triângulo retângulo, onde a gente tem um ângulo aqui que é de 90 graus e dois ângulos que são basicamente para somar 180. Da forma como ficam, tanto faz. A gente começa pelo teorema de Pitágoras, onde A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou a gente pode determinar que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos meus catetos ao quadrado, beleza? Quando a gente faz isso, a gente descobre, então, que eu tenho uma hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus, e dois catetos. E esses catetos podem ser oposto ou adjacente, de acordo com o ângulo que eu vou trabalhar. A partir disso, eu acho a relação trigonométrica, as três relações fundamentais: seno, cosseno e tangente. Seno que é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Em triângulo retângulo, essa é a trigonometria. No triângulo qualquer, é um triângulo que não tem um ângulo já pré-definido, eu posso trabalhar com as leis dos senos e as leis dos cossenos. Nas leis dos senos, eu tenho que ter pelo menos dois ângulos e dois lados. E na lei dos cossenos, eu tenho que ter pelo menos um ângulo e três lados, beleza? Porque a gente vai descobrir sempre um. Daí a gente tem que A sobre seno de alfa, que é o oposto a ele, é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de gama. E se isso tivesse escrito numa circunferência, duas vezes o meu raio era, então, também na relação. Na lei do cosseno, o ângulo oposto o lado oposto ao ângulo que eu estou trabalhando, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes BC, vezes o cosseno do ângulo alfa, sendo o alfa sempre oposto a esse ângulo que está logo no início, beleza? Continuando, a gente descobre que a gente trabalha com ângulos notáveis, a gente descobre que eles são 30, 45 e 60. Só para lembrar, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em quem não é 1. E aí a gente descobre o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. E, basicamente, a gente descobre que a tangente é o seno sobre o cosseno. Aí fica raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá? Aí a gente tem um círculo trigonométrico, aonde esses ângulos notáveis de 30, 45 e 60, eles vão servir para todo um círculo pré-pronto. Um círculo trigonométrico tem 360 graus, lembrando que cada π radiano são 180 graus. Então, 360 são 2π, beleza? Basicamente, a gente tem zero, vai rodar em sentido anti-horário, anda sempre 30, 15, 15 e 30 de novo. Depois anda 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, e a gente marca todos esses ângulos que estão aqui. E a gente começa a descobrir o rebatimento de ângulo, aonde ângulos que ocupam mesma posição têm mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Ou seja, 45, 135, 225 e 315, todos têm o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Você vai mudar o sinal. 120, 60, 240 e 300 também. E 150, 210, 330 e 30 também tem os mesmos valores. Como eu já disse, o que vai mudar basicamente são os sinais. Na função seno, primeiro e segundo quadrantes são positivos, lembrando que é primeiro, segundo, terceiro e quarto, nesse sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro e segundo são positivos, terceiro e quarto negativos. Então, vamos supor, 225 eu já falei que é o mesmo valor de 45. Tangente de 45 é 1. Seno de 45, por exemplo, é raiz de 2 sobre 2. Então, seno de menos de 225 menos raiz de 2 sobre 2. Na cosseno, primeiro e quarto são positivos, segundo e terceiro negativos. E na tangente,
primeiro e terceiro são positivos, segundo e quarto são negativos. Aí, basicamente, a gente aprende como descobrir todos os ângulos que partem dos ângulos notáveis, beleza? Daqui a pouco a gente já vai descobrir como que eu descubro ângulos que não são dos ângulos notáveis. Só que a gente tem algumas outras relações trigonométricas além de seno, cosseno e tangente. A gente já falou que tangente é seno sobre cosseno. Aí eu tenho secante, cossecante e cotangente. Secante é 1 sobre cosseno, cossecante 1 sobre seno e cotangente 1 sobre tangente. Aí a gente também trabalha com as minhas relações fundamentais, tá? Eu vou mandar uma folha para vocês, mas, por exemplo, a gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Que 1 mais o cotangente ao quadrado de x é a cossecante de x. Que se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Eu vou mandar uma folha bem inteira sobre todas essas relações fundamentais que podem ocorrer. Aqueles ângulos que não estão no meu círculo trigonométrico, tipo, por exemplo, 75, eu posso descobrir eles, ou 15, por exemplo, por soma e subtração de arcos, tá? 15 pode ser 45 menos 30 e 75 pode ser 30 mais 45, né? Então, a gente tem seno de A mais B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. O sinal segue, se a soma é mais, se a subtração menos. Cosseno, A mais B, A menos B, cossa, cossa, senta, senta, cosseno, cosseno, seno, seno. Menos na que é mais na que é menos. Sinais trocados. Tangente de A mais B, tangente de A menos B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. Em cima segue o sinal, embaixo é trocado. Em cima segue o sinal, embaixo é trocado. Para finalizar, a gente também pode fazer as fórmulas de arco duplo, que são somas de ângulos que são ela mais ela mesma, né? Pra gente não ter que fazer aquelas outras fórmulas, seno de 2A, 2 seno de A, cosseno de A, cosseno de 2A, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, e tangente de 2A, 2 vezes tangente de A, sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Bastante matéria, bastante teoria para fazer também.